Já está. Bem, muito boa tarde a todos, bem-vindos a esta 7ª sessão do Por Norma às quintas. Podemos quase dizer em tom de brincadeira que já estamos na nossa segunda temporada no ano 2022 começamos um bocadinho mais tarde do que pretendíamos, mas vamos arrancar e esta iniciativa seguramente será para se manter. Antes de mais, gostaria de agradecer a todos a vossa presença, agradecer à CT 213 enquanto co-organizadora deste evento, à APQ pelo apoio na concretização e divulgação desta iniciativa e, obviamente, um agradecimento particular aos oradores desta sessão, o Eduardo Morgado, o Patrick Pita Simões e o Luís Azevedo. Muito rapidamente. Fonseca. Luís Fonseca, peço desculpa. São confusões, não. Peço desculpa, Luís, está corrigido. Para quem já assistiu a estas sessões e para os que ainda não assistiram, o nosso objetivo é sempre aproximar aquilo que nós fazemos na área da normalização às organizações. E, portanto, é normal nestas sessões haver sempre uma troca de experiências que tenham uma visão mais do lado da normalização, tem sempre uma norma como base de discussão e depois trazermos aqui realidades de implementação e gerar algum debate para que no final também saia daqui alguma informação útil para aqueles que participam nesta sessão. O tema desta sessão centra-se na 37002, Whistleblowing Management Systems, e no recente, entre aspas, estamos a falar no final do ano passado, foi publicado no final do ano passado o Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações, e que é um tema, como ainda há pouco estávamos aqui a comentar, que estará na ordem do dia das organizações. Portanto, resta-me desejar a todos uma ótima sessão. Relembrar que ao longo das intervenções que nós vamos ter, podem ir colocando as vossas questões no chat e no final da sessão nós tentaremos e normalmente conseguimos dar resposta a todas essas questões. Passava agora a apresentar então o nosso primeiro orador, Eduardo Morgado, licenciado em Engenharia Eletrotécnica, ramo de Telecomunicações e Eletrónica pelo IST, pós-graduado em Gestão de Sistemas Ambientais, especialista em Energia, Gestão de Resíduos e Coprocessamento em Fábricas de Cimento, coautor do Guia Ambiente Empresas, Competitividade e Desenvolvimento Sustentável e do Guia do Ambiente Desenvolvimento Sustentável, Oportunidade Inadiável. Foi vogal em diversas comissões nacionais e internacionais no domínio dos sistemas de gestão, desenvolvimento sustentável, combustíveis, derivados de resíduos, energias, etc. É atualmente vice-presidente da APQ, secretário-geral da ProAlga, Associação Portuguesa dos Produtores de Algas, presidente da Comissão Técnica 180, que trata as matérias da gestão do risco, presidente da CT 213, ligada à governação das organizações, perito em diversas CT nacionais, incluindo a CT 195 e em diversos Technical Committees da ISO e do CEN. A intervenção do Eduardo vai ser focada exatamente na ISO 37002, pelo que passo já a palavra ao Eduardo. Eduardo, boa tarde e obrigado mais uma vez. Olá, boa tarde a todos. Eu, entretanto, antes de começar, queria pedir à Isabel Mendes da APE, se não se importa desligar a câmara. Isto é para não usar... Obrigado. Portanto, para além disto, eu já agora sou um pequeno à parte, sou um dos peritos presentes na Comissão Técnica 219, que depende exatamente da APE e diz respeito ao bem-estar e felicidade organizacional, que é algo, de facto, que também faz parte hoje em dia dos assuntos mais relevantes em discussão na sociedade. Portanto, eu queria partilhar convosco a minha apresentação. Portanto, a minha apresentação é sobre a ISO 37002, Whistleblowing Management Systems, e que
e que, no fundo, é uma norma que já tem cerca de um ano e que ainda gostaríamos já ter traduzido para a norma portuguesa, ainda não está feito, mas esperamos que fazê-lo tão breve quanto possível. Aquilo que gostava de partilhar convosco é que as normas de sistemas de gestão refletem a colaboração global de dezenas de peritos de todo o mundo. Portanto, estamos a falar das normas ISO. E são sobre temas específicos e isto representam trabalhos de centenas de horas. Em alguns casos, como é a ISO 9001, eu direi mesmo, atrevo-me a dizer, milhões de horas, portanto não são centenas, são milhões de horas de trabalho, de discussão, de resolução de conflitos, de procura de consensos, até se obter algo reconhecido como representativo das melhores práticas sobre estes temas. E, portanto, esta visão das melhores práticas é, de facto, a questão central nas normas de gestão e que se pretende que seja aceito por todos ou por uma maioria significativa. Quando nós dizemos que as normas ISO são aprovadas por consenso, não são obrigatoriamente por unanimidade, são por consenso alargado, tão alargado quanto possível, mas obviamente que pode haver quem não esteja de acordo. Isto é uma questão fundamental, que seja por maioria, mas que seja aceite por todos. Um dos aspectos também que está associado às normas dos sistemas de gestão é a chamada melhoria contínua. Portanto, quando existe alguém que não aceita ou que não está de acordo, isso normalmente é transformado numa oportunidade de melhoria que será refletido nas versões seguintes, em novas versões, em esclarecimentos sobre as antigas, o que for. Portanto, esta é a norma, a ISO 37002 de 2021, portanto, isto é o Whistleblowing Management Systems Guidelines. Portanto, eu posso dizer que o seu desenvolvimento é anterior à diretiva da União Europeia sobre whistleblowing e, portanto, isto reflete uma visão muito mais abrangente do que propriamente a diretiva e que, entretanto, foi transposta para a Lei Nacional a 93 de 2021, se não me engano, e que foi, portanto, o regime geral de proteção dos denunciantes de infrações. Portanto, isto é uma norma muito mais abrangente e, portanto, nesse aspecto, aquilo que eu quero partilhar convosco é que a tradução da norma em si vai ser sistemas de gestão da comunicação de irregularidades, porque isto não reflete apenas, portanto, denúncias. Portanto, como podem ver aqui no termo em francês é Système de Management des Alertes, portanto, não estão aqui denúncias em lado nenhum. E, por outro lado, em espanhol, por exemplo, a tradução é Sistemas de Gestão de denúncia de irregularidades. Portanto, tem o termo denúncia. Eu sei de algumas pessoas que estão envolvidas nesta tradução que não concordaram com o termo denúncia, mas que estariam mais de acordo com o termo comunicação, mas por uma questão digamos que de conformidade com com outras visões mais legais, acabaram por traduzir por denúncia de irregularidades. De qualquer das formas, esta é a tradução que a Comissão Técnica 213 de Governação das Organizações, portanto, aceitou como bom. Portanto, há aqui dois aspectos fundamentais nesta norma e que é a definição de wrongdoing. Portanto, o wrongdoing não tem nada a ver com ilícito nem com crime, tem a ver com más práticas, com irregularidades. Portanto, não configura necessariamente um crime ou um ilícito e, portanto, a sua comunicação não terá que ser necessariamente uma denúncia. E, por outro lado, este whistleblowing não tem que ser, no fundo, tal e qual como eu disse, uma denúncia ou delação, porque não tem um crime, portanto, é uma comunicação de irregularidades. E vamos ver um bocadinho mais à frente o que é que dizem respeito a estes wrongdoing e ao whistleblower. Portanto, outro aspecto também fundamental na norma da 37002 é a proteção dos envolvidos, não só do comunicador, mas e também de quem está a ser visado pela comunicação e aos investigadores. Por vezes, os investigadores acabam por sofrer tantas pressões como o comunicador ou como o visado.
E a questão que eu ponho é, então e se o comunicador estiver de má fé? Vamos penalizar o visado lá por causa de uma crítica injusta, de uma comunicação injusta, de uma comunicação infundada. Portanto, a norma prevê exatamente a proteção destas três partes, não só de quem comunica, mas também daquele que foi visado pela comunicação e, por outro lado, também dos investigadores. Outro aspecto fundamental é que se parte do princípio da boa-fé do comunicador, mas isto não quer dizer que aconteça na realidade. Portanto, isto implica também, no fundo, digamos que confirmar a fonte. Portanto, confirmar que a fonte é boa e que a informação é fidedigna. Portanto, isto é um aspecto também fundamental. Relativamente à tradução do wrongdoing, portanto, isto foi uma tradução feita um bocadinho ao correr da pena do que vem lá na norma, portanto, que nós definimos como irregularidades são ações ou omissões que podem causar danos. Mas, por outro lado, depois no nota 1 temos aqui, portanto, as irregularidades podem incluir, mas não estão limitadas a, e portanto estamos aqui a falar de infrações às leis nacionais e internacionais, como fraude, corrupção, incluindo suborno, mas também infrações aos códigos de conduta da organização ou outros relevantes, infrações às políticas da organização, discriminação. Portanto, isto digamos que será um segundo nível. Mas também inclui negligência grosseira, a intimidação, o assédio, a utilização indevida de fundos ou recursos, o abuso de autoridade, conflito de interesses, má gestão de recursos. Portanto, isto já é algo muito mais abrangente do que pura e simplesmente as questões que têm a ver com delitos ou ilícitos. E, finalmente, temos aqui uma que abrange muito mais aspectos e que diz ações ou omissões que resultem em danos ou risco de danos aos direitos humanos, ao ambiente, à saúde pública e segurança, às boas práticas laborais, eu desculpem lá que eu não estou a ver aqui completamente o slide, porque tenho aqui uma coisinha à frente, mas agora já não tenho. Portanto, segurança às práticas laborais seguras ao interesse público. Portanto, inclui tudo aquilo que pode afetar a imagem da organização. Portanto, é por isso que nós dizemos que as normas de sistemas de gestão, portanto, o seu intuito principal é a criação de valor para as empresas, para as organizações. Portanto, não é por simplesmente, digamos que o aspecto punitivo ou o aspecto, digamos que, sim, mais punitivo da questão. É garantir que as organizações não são afetadas por situações que levaram a estas comunicações. Portanto, outro aspecto é o whistleblower, o comunicador de irregularidades. E aqui a definição também é relevante porque diz que é a pessoa que comunica irregularidades reais ou de que suspeita e que tem uma convicção razoável que a informação é verdadeira no momento da comunicação. Isto é, de facto, um aspecto fundamental. Portanto, porque a pessoa pode suspeitar, mas pode não saber tudo e, portanto, estar a cometer um erro. Mas, para o caso, portanto, levanta-se esta questão em que, por exemplo, que na nota 1 diz que convicção razoável é a convicção que uma pessoa tem baseada em observação, experiência ou informação conhecida por essa pessoa e que qualquer outra pessoa possa ter nas mesmas circunstâncias. Quer dizer, não é por eu ser A, B ou C que vou assumir aquilo. É aquilo que o meu vizinho, o meu parceiro, outra pessoa qualquer que tivesse acesso àquela informação iria ter exatamente a mesma suspeita ou mesmo portanto, convicção sobre o assunto. A segunda nota é que estes comunicadores de irregularidades podem ser não só as pessoas da organização, mas também partes externas, os clientes, parceiros de negócios, subcontratados. E atenção, eu não pus aqui tudo o que está na norma, mas pus aqueles que são mais digamos que mais do nosso conhecimento, os contratantes, portanto, com quem as organizações contratam outros, portanto, que contratam outros produtos ou serviços, consultores, fornecedores, vendedores, conselheiros, agentes, distribuidores, representantes, intermediários e investidores. Por outro lado, outro aspecto importante são representantes sindicais. Também têm
digamos que o direito ou o dever de comunicarem estas irregularidades. E, finalmente, também outras pessoas que se enquadrem, quer dizer, que não estejam dentro destas categorias, mas que tenham acesso à informação e que tenham essa convicção de que algo não está bem. Portanto, mas de qualquer das formas, um aspecto fundamental é que estes sistemas só devem ser entendidos como último recurso, porque normalmente quando acontecem estas situações, já alguém levantou o problema, já alguém comentou, já alguém viu e disse que não estava bem. E o problema é que as organizações muitas vezes tendem a escamotear estas situações e acabam por deixar crescer o problema. Isto é como aos incêndios. O incêndio, quando começa, nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, uma pessoa consegue apagá-lo, mas nos 10 minutos a seguir, se calhar já são precisas 3 pessoas. E nos 10 minutos a seguir, se calhar são 10. E passado uma hora, se calhar nem 100 pessoas conseguem dar conta do incêndio. Nestas situações, quando existe, e é no fundo o que está aqui nesta segunda frase, nas organizações com culturas internas baseadas em confiança, integridade e transparência, estas informações chegam rapidamente à gestão de topo para resolução, correção e prevenção. Portanto, isto é que deve ser, digamos que a primeira preocupação das organizações é esta criação das culturas de confiança, integridade e transparência. Porque quando chegam aos canais de denúncia é porque algo está a correr mal. E quando chegam estes canais de denúncia, normalmente o impacto que tem nos ativos, na imagem, o que quer que seja, já é de grande monta. Enquanto que, quando as coisas são tratadas logo no início, as coisas normalmente são tratáveis sem grandes problemas. Portanto, e posso-vos dizer que tive o prazer de participar na escrita da norma, portanto, enquanto os peritos nacionais ia comentar os documentos no TC, no ISO-TC 309, a principal contribuição da nossa comissão foi exatamente esta questão de criação portanto, disto deve ser o canal de último recurso e que deve ser fomentado as culturas de, como eles chamam, do speak up, listen up. Portanto, ouvir as pessoas. Eu, enquanto trabalhei em várias empresas, e uma delas nós chamávamos que era importante ouvir o chão da fábrica. E o chão da fábrica é ouvir as pessoas, estar perto delas. E muitas vezes surgem boatos que, se forem resolvidos no momento, aquilo já passou. Se deixamos crescer, é uma coisa perfeitamente horrível e absurda. Passando adiante, portanto, e chamar a atenção que aqui na secção 5 da liderança da norma, na gestão de topo, o que diz é committing to promoting and practicing a speak-up, listen-up culture within the organization. Portanto, isto deve ser, digamos que, o facto mais importante. E na nota 2 diz a speak-up, listen-up culture means to provide a trustworthy two-way environment where any relevant party is sufficiently confident and encouraged to raise concerns about wrongdoing or suspected wrongdoing, and the organization demonstrates its commitment to receiving, assessing, addressing and concluding whistleblowing cases. Portanto, isto é de facto o aspecto fundamental, a nosso ver, é óbvio, o fundamental da norma. Portanto, as organizações devem tomar conhecimento destas irregularidades, reais ou potenciais, o mais cedo possível, quando as consequências ainda são diminutas, internas e controláveis. A partir de certo ponto, deixam de poder ser escamoteáveis e o seu impacto irá certamente afetar a credibilidade, imagem e confiança do mercado. E hoje em dia o mercado valoriza a transparência e frontalidade das organizações em assumir os seus erros e em declararem a sua resolução e prevenção. Basta ver a indústria automóvel, que de vez em quando a gente ouve, a marca tal mandou recolher 10 mil carros porque tem um problema no airbag. A marca não sei o quê chamou, portanto, não sei quantos carros porque há este problema ou outro. Portanto, isto demonstra várias coisas. São ações de marketing, obviamente que há o problema, mas são transformadas em oportunidades de marketing, dizendo, nós somos uma empresa responsável, detectámos este problema e vamos resolvê-lo.
Portanto, isto tem, digamos, muitas vezes o impacto é muito mais benigno do que propriamente aqueles custos que possam ter a tratar estas questões. Finalmente, gostava de partilhar também quais os resultados esperados com a implementação de um sistema baseado na ISO 37002, incentivar e facilitar a comunicação de irregularidades, apoiar e proteger os autores da comunicação e demais interessados envolvidos, assegurar que as comunicações de irregularidades sejam tratadas de maneira adequada e oportuna, melhorar a cultura organizacional e governação e reduzir os riscos de irregularidades. Quais os benefícios esperados pela organização? Obviamente, permitir que a organização identifique as irregularidades na primeira oportunidade, ajudar a prevenir ou minimizar a perda de ativos e auxiliar na recuperação de ativos perdidos. Portanto, isto é um bom exemplo do que a indústria automóvel faz. Assegurar o cumprimento das políticas, procedimentos e obrigações legais e sociais da organização. Atrair e reter pessoal comprometido com os valores e cultura da organização e demonstrar práticas de governação sólidas e éticas para a sociedade, mercados, reguladores, acionistas e outras partes interessadas. E o sistema de comunicação, de gestão da comunicação de irregularidades eficaz construirá a confiança organizacional ao, obviamente, demonstrar o compromisso da liderança e prevenir e abordar irregularidades. Encorajar as pessoas a se apresentarem antecipadamente com a comunicação de irregularidades, reduzir e prevenir o tratamento prejudicial dos comunicadores e outros envolvidos e encorajar uma cultura de abertura, transparência, integridade e responsabilização. Portanto, basicamente era isto que eu queria partilhar convosco como uma chamada oportunidade de melhoria e criação de valor para as organizações. Portanto, penso que as perguntas e respostas estarão no fim, de qualquer das formas, mas obrigado por estarem presentes a assistir e eu vou parar a minha apresentação e passo a palavra ao David. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Eduardo, por esta excelente intervenção. Tocou aqui num tema que é crítico nas comissões técnicas, e só para partilhar também convosco algumas dos fatores que nos preocupam, que é a tradução das normas, e nem sempre esta tradução é fácil, nomeadamente quando estamos a falar de temas novos, como é este. Depois aqui alguns pontos em que, e como é óbvio, sendo da mesma família, existe algum alinhamento entre o que está prescrito na 37.001 de sistemas de gestão, de requisitos de sistemas de gestão anticorrupção, nomeadamente alguns pontos-chave que são a proteção dos envolvidos e a boa-fé do comunicador ou de uma certeza razoável. E depois algo que eu também sinto na pele há muitos anos, que estou ligado aos sistemas de gestão, e que eu acho que são fatores críticos de sucesso quando nós decidimos adotar e implementar uma norma nas nossas organizações, seja com vista à certificação ou não, que é, em primeiro lugar, a criação de valor, e esta adoção destas boas práticas tem que ser feita de forma a criar valor para as organizações, e depois um ponto que infelizmente ainda muitas organizações se esquecem, e aqui também tentamos fazer sempre esta ponte entre as normas e a vida lá fora, quando eu digo lá fora, fora das comissões técnicas, que é o envolvimento de todos. E realmente o envolvimento de todos continua a ser um fator crítico para a implementação de qualquer norma, ou até de qualquer boa prática que não esteja suportada em normas. Passava agora para o nosso próximo orador. Eu vi que ele, entretanto, já está aqui a cumprimentar, o Patrick Pita Simões. É auditor, consultor jurídico na administração pública, árbitro em matérias de direito administrativo, mentor no programa de mentoria para a inovação e liderança do INA, investigador pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade da Nova School of Law, membro da Nova Compliance Lab, investigador associado na Nova Green Lab, membro do Nova Knowledge Center for Data Driven Law, autor de diversos textos relativos à integridade organizacional, com destaque para o Whistleblowing System, logística, supervisão e segurança, doutorando em Direito e Segurança, mestre em Auditoria, pós-graduado em diversas áreas do Direito Público e licenciado em Direito e licenciado em Geografia e Planeamento Regional.
A intervenção será focada no regime de proteção de denunciantes e infrações e, portanto, Patrick tem a palavra e, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade para estar hoje aqui connosco. Patrick, peço desculpa, estamos a ouvir com interferências. E eu aproveitava, pedia para o colega Cândido Barnabé desligar a câmara, por favor, só para pouparmos aqui na largura de banda. Obrigado. Patrick, penso que já estávamos a ouvir, agora melhor. Agora já me estão a ouvir, não? Sim, a ouvir. Certo, muito obrigado. Agradeço desde já o convite que foi feito pela Associação Portuguesa da Qualidade. Muito obrigado. Obrigado também pela apresentação anterior, é muito importante. Eu vou abordar, quero desde já explicar que não é uma espécie de guerrilha académica ou de habilitações académicas, quem tem melhor perfil para estas funções, mas inevitavelmente eu tenho também aqui algum cunho prático, de experiência minha, enquanto auditor, mas também enquanto jurista. E também, em certa medida, vou trazer uma outra perspectiva de académico, também aqui com alguma, talvez, dimensão mais teórica de enquadramento, apesar de o que vou focar vai ser o regime geral da proteção do denunciante de infrações, eu vou ter que fazer uma espécie de enquadramento também deste assunto. Eu vou fazer aqui uma partilha com uma espécie de itinerário daquilo que irei tentar seguir para não me dispersar, que é se calhar o meu maior problema, porque este tema é-me muito próximo, estou a fazer um doutoramento com este propósito e também tenho colaborado com muitas outras pessoas, daí que também tenho uma lista no YouTube, que está disponível online, também para elucidar que isto não é apenas uma questão jurídica, mas sim de mudança organizacional, e faz-me todo sentido que haja não só intervenções como a APQ, que vai fazer esta transposição desta ISO, como também todo um outro conjunto de abordagens que se possa fazer, porque não é apenas uma questão jurídica. Já irei falar também sobre este aspecto. Na minha perspectiva, toda a legislação que saiu o ano passado, que irei detalhar também, tem que ver com estes três objetivos. Por um lado, melhorar a estratégia das instituições, organizações públicas ou privadas. Vamos ver também que pode haver aqui algumas questões que, à partida, as pessoas pensam que são para entidades com alguma dimensão, mas pode haver exceções. E também irei explicar com mais detalhe daqui a pouco. Por outro lado, obviamente, prevenir, mitigar, dissuadir riscos. E, na minha perspectiva, também riscos de todo o tipo. De todo o tipo, quero eu dizer, não apenas ilegalidades, ou seja, aquilo que não está previsto na lei, ou ilicitudes, aquilo que é contra a lei, ou contra aquilo que está previsto na lei, mas também irregularidades. Por outro lado, obviamente, também terá que haver aqui uma mudança, uma liderança que consiga chegar às pessoas para cativar, motivar as pessoas a realmente conseguirem ter um comportamento íntegro. A Assembleia da República, começo por aqui, ela é constituída por deputados. A apresentação. Já não estão a ver? Há imprevistos também. Peço desculpa por este decalque. Estão a ver a apresentação? Sim, agora sim. Sim? Ok, muito obrigado. Obrigado por me chamar a atenção. Como auditor, eu gosto que me chamem a atenção, porque o objetivo, e também é um dos propósitos destas normas, é nós melhorarmos e corrigirmos erros. E aqui está um exemplo. Dizia eu que a Assembleia da República não é Parlamento, como se costuma dizer. Se eu for ipsis verbis, se eu cumprir rigorosamente aquilo que está na Constituição, e aqui começo a fazer as diferenças, a lei é mais rígida e o que é previsto é a Assembleia da República. Este é o termo correto. Mas nós, corriqueiramente, utilizamos, e todos os deputados também acabam por o fazer, o Parlamento. Podemos aqui falar destas questões, o nosso sistema político é parlamentar e por aí em diante. Não é este o propósito. Mas dizia eu que esta Assembleia da República é constituída por 230 deputados,
e é ela que é competente para emanar leis ou decretos-leis, se for o caso do Governo, leis, se for a Assembleia da República, concretamente, mas também a Assembleia da República, neste caso até está bem ilustrada, é constituída ou também tem sempre presença o Governo. E os deputados, o legislador, ele é constituído por todo o conjunto de deputados que foram eleitos. E podem ser juristas, podem ser médicos, podem ser engenheiros, podem ser sociólogos, como por exemplo o Presidente da Assembleia da República. Por isso quero chamar a atenção que estas questões, quando nós falamos de normas, não é exclusivo dos juristas, mas sim daqueles que foram eleitos para o cargo de deputados. Também queria então chamar-vos a atenção que, quando nós estamos a falar de leis, elas devem ter, a norma em si, a norma jurídica, deve ter parte de ser genérica, geral e abstrata. Geral quer dizer que diz respeito não apenas a um indivíduo, mas sim a um conjunto de indivíduos e não fica apenas abrangida a esta pessoa. Também abstrata quer dizer que é aplicável a todo tipo de situações que se subsumem à norma. Obviamente, se estamos a falar de uma área específica, é nesta área que estamos a tratar, a área da saúde, por exemplo. Estamos a falar de uma norma que se aplica à área da saúde, mas na área da saúde no todo. Pode haver outras normas, como, por exemplo, leis medidas. Já tivemos aqui o caso da pandemia, ou temos recentemente esta situação mais fresca, mas também tivemos, especificamente, até para questões de segurança, também são extremamente importantes para estas matérias, quando tínhamos o Euro 2016. Bem, com isto eu quero chamar a atenção do quê? Segurança jurídica. O direito deve visar, então, a tentativa de previsibilidade e estabilidade. Quando nós temos uma norma, ela pode ser mais morosa que uma norma criada por uma ISO, pode ter tem os seus formalismos, mas também tenta garantir a continuidade e também calcular as consequências. E aqui nós podemos falar da previsão e da estatuição. Se, por um lado, quando nós falamos da previsão, estamos a referir ao facto de ser a tentativa de pensar sobre uma situação da vida, cuja verificação possa ser desencadeada com um efeito ou uma consequência, então estamos aqui a falar da estatuição. A norma deve ter estas duas componentes. As consequências jurídicas que integram a estatuição podem consistir na imposição de um comportamento, uma norma que é obrigatória ou que traz esta obrigatoriedade, na atribuição de uma qualidade ou de um poder, uma norma que permite, quando a norma diz algo que permite, então, conseguirmos este tal comportamento, ou a construção de um direito subjetivo. Por isso temos de ter isto em consideração quando nos estamos a falar da lei. Para além das normas jurídicas completas, ou seja, estas têm previsão e instituição, também podemos pensar que há outras, como as normas ditas incompletas, nomeadamente definições. As definições não vão ter esta previsão e instituição. Não é isto que está ou pensado para uma definição. As normas interpretativas, as cláusulas gerais, as enumerações, as ficções, as presunções, as normas de devolução, entre outras. Por isso pode haver aqui um conjunto, que nós chamamos de técnica legislativa, a logística, que nós pensamos como construir as regras, que têm que ser tidas em conta quando nós emanamos uma norma jurídica. Então, neste sentido, nós temos que pensar que estas regras tentam sempre ser indeterminadas, aplicáveis a uma categoria significativa de pessoas que represente, então, a vida de forma mais ampla possível. Então, temos que ter em consideração que também estamos a tentar, com isto, sempre com o direito, tentar moldar os comportamentos. Da minha perspectiva, o regime geral da proteção dos denunciantes, ou a proteção dos denunciantes, sem pensarmos especificamente no regime geral da proteção dos denunciantes, que irei falar, tem que ver também com isto que está previsto na Constituição. Direito de informar. Ou seja, eu tenho o direito de denunciar, direito de se informar. Eu tenho o direito de saber o que é que se trata. Eu sou o responsável pelo cumprimento normativo, ou compliance officer. Aqui estou também a chamar a atenção a linguagem, a diferença de linguagem do setor público e do privado. Compliance officer para o privado, responsável pelo cumprimento normativo para o público. E o público tem regras específicas que tem que cumprir o princípio da legalidade, respeitar aquilo que está previsto na lei. Também temos esta diferença.
Mas, dizia eu, também há aqui, quando se diz de se informar, ou seja, eu tenho o direito a receber a perceber o que é que se passou com esta denúncia. Por outro lado, de ser informado. Eu tenho o direito a saber que houve qualquer coisa que não correu bem, que há uma denúncia, que há um reporte, que há uma comunicação, que há um sinal, que há um alerta. Isto tem a consagração constitucional. Claro que também tem limites, por isso é que o artigo continua e também há limites de expressão, também temos de ter em consideração os impactos que esta liberdade possa causar. Por outro lado, também quero chamar a atenção outro artigo que também parece muito importante para estas matérias, que é a segurança no emprego. É proibido o despedimento sem justa causa. Por que razão hei de eu retaliar alguém despedindo-a se não tem nenhuma causa justificável, quando a pessoa até reportou algo que estava incorreto, errado? Não posso, então, de acordo com o princípio constitucional, que depois é replicado no Código de Trabalho e também na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, retaliar. Com este slide eu quero chamar a atenção ao seguinte. O ano passado nós tivemos 4 diplomas que vêm a falar, abordar as questões de anticorrupção. E entre elas depois vem a previsão dos canais de denúncias. A Estratégia Nacional Anticorrupção foi abordada amplamente, com muitas críticas, com muitas entidades a não concordarem com o seu texto final, que foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros, 37 de 2021. Depois tivemos, então, um Decreto-Lei 109-E, que vem estabelecer o Regime Geral da Prevenção da Corrupção. Também cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção, que é importante, porque é esta entidade que depois vai supervisionar os canais de denúncias. E depois, poucos dias depois, em 20 de dezembro do ano passado, foi aprovado o Regime Geral da Proteção de Inocentes de Infrações. Mas também quero chamar a atenção, também, um dia depois, foi aprovada a lei que vem aprovar medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção que vão alterar, então, o Código Penal e o Código de Processo Penal e leis também conexas. E com isto eu quero chamar a atenção o seguinte. Será que nós não estamos a repetir aquilo que aconteceu em 2008? Em 2008 foi criado o Conselho da Prevenção da Corrupção, a Lei 54 de 2008, de 4 de setembro, ou seja, aquilo que o MENAC agora vem, de certa maneira, substituir, mas também foi criada a lei, ou foi emanada a Lei 20 de 2008, que vem estabelecer a responsabilidade penal por crimes de corrupção do comércio internacional e na atividade privada. Também chamar a atenção que a corrupção também pode ser no setor privado. Aqui também temos um paralelismo com a Lei 94 de 2021, que também altera disposições no Código Penal e no Código de Processo Penal. Por sua vez, também do ano 2008, houve uma lei que foi criada e que esta lei vem então estabelecer garantias e um artigo, especificamente o artigo 4º, diz garantias dos denunciantes. Este artigo aplicava-se inicialmente em 2008 aos trabalhadores da administração pública e o que é que vem dizer este artigo? Vem dizer que as pessoas ou os trabalhadores, concretamente, que denunciam o cometimento de infrações, de que tiverem conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas, não podem, de qualquer forma, incluindo a transferência não voluntária, ser prejudicados. E por aí em diante. Como não tenho muito tempo, não vou especificar aqui algumas coisas, como o pormenor de dizer que também é garantido o anonimato, exceto para os investigadores. Eu não entendo que isto seja a palavra correta, a confidencialidade, na minha perspectiva. Mas face ao tempo que tenho, não vou explorar, até porque também a APQ tem desenvolvido formação nestes âmbitos, tanto nos canais de denúncia especificamente, como também no compliance num todo. Mas isto, 2008. Mas 2015, estava-nos a faltar o setor privado, a lei é alterada e também abrange o setor privado. Por isso, desde 2015, nós temos a necessidade de garantir proteção aos denunciantes, se quisermos respeitar esta lei. Será que estamos a respeitar esta lei? Ora, por isso é que eu estava aqui a referir. Desde 2008 que já tínhamos estas regras também. Será que não é necessário conjugarmos o RGPDI com aquilo que foi mencionado anteriormente? Com o propósito, com a chamada de atenção, com a sensibilização que a ISO 37002 nos traz? Bem, mas eu tenho que falar aqui também um pouco da lei. Explicar que não é apenas o RGPDI ou esta lei que eu já mencionei, a Lei 19 de 2008, mas também tivemos recomendações da Comissão de Valores Imobiliários, da Comissão Europeia,
O Código das Sociedades Comerciais também estabelece alguns artigos que também elucidam a necessidade de políticas de comunicação de irregularidades. A deliberação da CNPD, que também vem especificamente falar de linhas de ética, e o legislador europeu sentiu então a necessidade também de estabelecer normas mínimas comuns através desta diretiva, que depois nós tivemos que transpor e transpusemos com a lei que eu irei desenvolver um pouco mais adiante. Mas antes disto, também convém termos em conta que temos que conjugar a Lei 93, que estabelece o regime geral da proteção do denunciante de infrações, com o regime geral da prevenção da corrupção. E porquê? Porque este regime, que é aplicável também a entidades públicas e privadas, mas diz este especificamente, que é aplicado a entidades com 50 ou mais trabalhadores, mas também vem depois dizer especificamente para o setor público. Mas, novamente, podemos conjugar com a ISO. O que é que vem dizer para o setor público? O setor público que não tenha esta obrigatoriedade, que não sejam entidades, adotam instrumentos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas adequados à sua dimensão e natureza. Ora, também é este o propósito de abrangência da ISO. A ISO pretende que se aplique a toda e qualquer dimensão de uma organização, seja ela pública ou privada, se quiserem cumprir as melhores normas, as melhores regras, e é este o propósito das ISO. Bem, continuo com este RGPC, o Regime Geral da Prevenção da Corrupção, para elucidar o artigo 5º. Depois tem outros artigos também que vão especificar os tais instrumentos de combate à corrupção, de prevenção de riscos, ou chamados componentes de compliance, ou também de cumprimento normativo. E o que é que se vem dizer no artigo 5º? As entidades abrangidas adotam e implementam um programa de cumprimento normativo, que inclua pelo menos não significa que não haja mais. Existem sistemas de controle interno, por exemplo. E é obrigo deste Regime Geral da Prevenção da Corrupção, quem não cumprir a necessidade de implementar um sistema de controle interno está sujeito a uma contraordenação. Por isso, chama a atenção que este, pelo menos, deve ser lido com muita atenção. Peço desculpa pela repetição do atenção. Mas, de certa maneira, eu estou a usar aqui um eufemismo porque realmente é preciso termos atenção. E o que eu quero também chamar a atenção é que é dito que é necessário um programa de formação. Este programa de formação, obviamente, será para estas matérias. Por isso, também tenham atenção a isto e, em certa medida, possam ir também acompanhando aquilo que a APQ vai fazendo, não apenas na transposição da ISO, mas também pensando em outras formas de prevenir e ajudar e elucidar as pessoas sobre estas matérias. Um dos instrumentos são os canais de denúncias, mas não são os únicos. Por isso, os canais de denúncias devem ser sempre conjugados e ao abrigo da lei. A lei deixou de ser apenas geral e abstrata para concretizar aquilo que nós tínhamos sempre tido em conta como as normas internacionais, as melhores práticas, o compliance. Ora, o compliance aos dias de hoje está positivado, está escrito na lei, tem letra de lei. Concretamente, o RGPDI ele é aprovado pela Lei Geral, pela Lei 93 de 2021, de 20 de dezembro, e esta lei faz aqui algumas diferenças, ou tem algumas nuances, mas também, como mencionei, existe uma formação específica para nós desenvolvermos estes aspectos, por isso eu estou apenas a referir aspectos genéricos para me focar nas semelhanças ou diferenças da ISO, com a ISO, aliás, e nós tínhamos inicialmente violações ao direito da União, mas o nosso legislador entende, então, infrações, que as pessoas que venham denunciar infrações, que podem ser crimes ou contraordenações, mas também têm outros âmbitos, não especificamente ou não necessariamente o combate à corrupção. Podem ser outras irregularidades. Então, nesta medida, também está em consonância com a ISO. Mas temos, obviamente, diferenças. A ISO não é uma obrigação, ou não traz a obrigatoriedade tal como a lei traz. A ISO também tenta ser geral e abstrata e depois pode ter aqui algumas nuances distintas da lei. A lei, por exemplo, tenta concretizar com prazos. Traz-nos prazos para a recepção, prazos para o tratamento, melhor dito, não é para a recepção, prazos para a análise global, prazos para a conservação dos dados que se vão gerar com os canais de denúncia e também vai-nos trazer um conjunto de regras de precedência, os canais internos, os canais externos e a divulgação pública tem que cumprir determinados requisitos. Obviamente são estas as grandes diferenças também com a ISO. A ISO não tem esta competência e, em certa medida, não tem esta legitimidade.
Em certa medida, também podemos pensar outra questão. O RGPDI ele é publicado em Diário da República. É de acesso gratuito e público. A ISO não é. Aqui é uma grande crítica que tenho a deixar em relação às ISOs. Mas, obviamente, que é um papel que compete e que nos sensibiliza, porque tem, obviamente, um certo trabalho, ainda que altruísta, porque há muitas pessoas que o fazem dessa maneira, é o caso deste grupo, também, grupo de trabalho, mas obviamente que tem aqui algumas restrições, também questões de direitos de autor, mas há que ter em consideração que há esta diferença. Em relação ao RGPDI, ele é dito, ou é aplicável, ou diz-se que as entidades, as pessoas coletivas, incluindo o Estado, que empreguem 50 ou mais trabalhadores, e aqui chama a atenção o seguinte, continuarmos a ler o artigo, vemos que diz, e independentemente disso. Então, não é somente quando se tem 50 ou mais trabalhadores. Independentemente disso, se as matérias que estão contempladas nos anexos da diretiva também forem importantes ou forem do nosso âmbito, ou que nós lidamos constantemente, não precisamos ter 50 ou mais trabalhadores. Temos que ter os canais de denúncias internos. Depois existem algumas nuances, e daí a necessidade de haver formação para explicarmos vários detalhes, como, por exemplo, as questões das autarquias locais. Deixo-vos aqui apenas estas indicações para terem também a percepção disso. Relativamente a diferenças, a lei tenta estabelecer garantias. Em certa medida, a ISO não tem esta capacidade porque, para já, tem a dificuldade de se tornar obrigatório. As pessoas aderem, as entidades aderem ou não. Podemos entender que alguns setores, subtilmente ou não subtilmente, mas sim porque pretendem que as entidades acatem as recomendações, se a entidade não cumprir as ISOs, normalmente tem sido isso que acontece, obviamente que fica, de certa maneira, excluída de alguns benefícios ou de alguma imagem, de algum prestígio. Ainda que não seja diretamente, mas o prestígio é bastante importante e, obviamente, que nós queremos estar em conformidade com as ISOs. Mas as garantias do RGPDI, obrigação de confidencialidade, tratamento de dados apenas relevantes, conservação das denúncias, proibição da retaliação, medidas de apoio, proteção dos denunciantes e indisponibilidade dos direitos. Ou seja, eu não posso recusar os meus direitos porque negociei com o responsável pelo cumprimento normativo. Este tipo e esta dimensão também não, em certa medida, não pode estar na ISO. Temos, Patrick, peço desculpa interromper e ia-lhe só pedir para abreviar. Para não derraparmos muito no tempo. Obrigado. Sim, eu peço desculpa porque eu nem consegui controlar logo ao início e estava aqui um pouco aflito, mas muito obrigado e eu estou prestes a terminar. Nós temos um Mecanismo Nacional Anticorrupção que recentemente foi publicado, eu exponho aqui as datas, que são muito recentes, e nós percebemos então que o mecanismo, isto está efetivamente a concretizar-se. Pode ter algumas críticas, pode ser ainda uma espécie de provisório, mas o que é verdade é que está a concretizar-se. E também chamar a atenção, então, que este mecanismo é a entidade que pode supervisionar e pode, então, também aplicar contraordenações. E nós temos aqui montantes com algumas situações graves e outras mais restritas, muito graves. Deixo-vos essas indicações, também deixo-vos algumas indicações de alguns textos. Tenho escrito, por exemplo, conjuntamente com o Luís Fonseca, mas também com outros autores, porque há muitas questões a serem tratadas e não apenas o Regime Geral da Proteção dos Denunciantes, a Lei 93 de 2021. Esta lei, sim, pode-se conjugar com a ISO, mas também tem muitas outras nuances que devem ser conjugadas com outros aspectos psicossociais, por exemplo. Vamos ter muitas outras questões para além da norma. Muito obrigado e peço desculpa pelo tempo que levei a mais. Obrigado, Patrick. O tema é interessante e eu tenho a certeza que haveria muito mais para dizer, mas nós também temos o nosso calendário para cumprir. E realmente eu concordo com aquilo que o Patrick disse logo no início, não estamos aqui numa guerrilha de competências e eu penso que a normalização e a legislação têm que ser vistas como tendo alguns pontos que são comuns e isso ficou bem explícito da sua intervenção e depois temos que olhar para aqueles que não são comuns e torná-los complementares.
E penso que isso será um bom caminho para a tal criação de valor e colocarmos estas, por um lado, obrigações, quando é legislação, por outro lado, boas práticas do lado da normalização, a trabalhar para as nossas organizações. Passando já para a última apresentação, que estará centrada nos fatores críticos de implementação do Whistleblowing System. Ela vai ser levada a cabo por Luís Fonseca, licenciado em Gestão de Empresas, Programa de Gestão de Informação e e-Business, pós-graduação em Gestão e Direção de Segurança, pós-graduação em Direito da Proteção de Dados, mestre em Auditoria, 4 anos no Programa de Doutoramento em Gestão da Informação, colaborador da nova Compliance Lab da nova School of Law, tem vários artigos e comunicações publicados, assim como efetuou apresentações em congressos nacionais e internacionais e é orador convidado e formador em cursos de RGPD e de temas associados ao compliance e à gestão do risco. Luís, também muito obrigado pela disponibilidade e passo-lhe desde já a palavra. Obrigado. Bom, começo por agradecer à Piquet e a cumprimentar também os colegas de painel e especialmente a todos quanto assistem. Eu trabalho também na Auchan, sou o encarregado da proteção de dados e sou coordenador de segurança económica. A Auchan é uma empresa que já é certificada de responsabilidade social há mais de 10 anos. E já pode ligar a câmara. Diga? Já pode ligar a câmara, não estamos a ver. Mas eu tenho a câmara ligada. Mas não estamos a ver, eu também não estou a ver. Eu estou a vê-lo, sim. Ok. Agora sim. Luís, Agora sim. confirma-se, obrigado. Nada. Muito bem. Estava a dizer que a Auchan já é certificada há mais de 10 anos em responsabilidade social e, portanto, há mais de 10 anos que já temos um canal de denúncias e, portanto, com bastante experiência. Também, desde 2018, implementamos a Loi Sapin 2, que é o nosso decreto-lei 109/E do ano passado, é uma lei similar. Portanto, a Loi Sapin 2 é a lei francesa que combate a fraude e a corrupção e a Auchan, sendo uma filial de uma multinacional francesa, também teve que implementar. Portanto, estes temas não são novos para nós. Temos que fazer algumas adaptações à transposição da lei e aquilo que vos trago hoje é realmente a experiência prática de como o canal funciona, quais são os fatores críticos de sucesso e, portanto, toda a experiência que tenho. Vou partilhar o ecrã. Penso que já estarão a ver. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem. Então, as primeiras questões que nos devemos colocar é, de facto, quando implementamos um canal, quais são as entidades, as organizações que são obrigadas por lei a ter um canal de denúncias. O Patrick já referiu as empresas com mais de 50 colaboradores, as autarquias com mais de 10 mil habitantes e também, por exemplo, as organizações que estão sujeitas à lei do branqueamento de capitais e chama a atenção, por exemplo, das empresas imobiliárias que compram ou que ajudam, fazem intermediação da venda de imóveis. Portanto, mesmo com um número de colaboradores muito reduzido, também tem que implementar estes canais. Também quem é o denunciante, e aquilo que a lei diz é que são principalmente os colaboradores, quem tem uma relação direta com a organização, quem no desempenho das suas funções detecta irregularidades, mas também as partes interessadas e pessoas em fase de recrutamento e também as colaboradores. Quais são as categorias de denúncias aceitas pelo canal de denúncias? Isto é bastante importante porque o canal de denúncias não é um repositório para qualquer tipo de situação. Por exemplo, se alguém está muito tempo à espera e sente-se chateado por estar a perder tempo, tem um mecanismo próprio, tem meios à sua disposição para efetuar a reclamação
e não deverá fazer, por exemplo, no canal de denúncias. Portanto, o âmbito das categorias deve ser muito claro para receber denúncias, e uma das principais validações que são feitas quando se recebe uma denúncia é, de facto, se a denúncia faz parte do âmbito de tratamento. Também é muito importante fundamentar a denúncia, por vários aspectos, porque a lei o diz, que a denúncia tem que ser fundamentada, e também porque quem vai tratar as denúncias tem que analisar se existe informação suficiente, se a informação é relevante e se permite que seja dado seguimento ao tratamento da denúncia. Se isso não for possível, corre-se o risco da denúncia não ter seguimento. A vantagem de ter uma plataforma que permita a comunicação anónima com o denunciante é que, se a denúncia for recebida e faltar informação, é possível solicitar ao denunciante essa informação. Também a denúncia tem que ser feita de boa fé. O canal de denúncias, por princípio, é para ser usado para situações que prejudicam a organização. A denúncia será um ato voluntário, até generoso, porque a nossa lei não permeia a delação. Quando alguém é vítima de alguma situação, a lei prevê outro tipo de mecanismos, como a queixa, principalmente para questões que configuram crimes, como o assédio. Portanto, já tem mecanismos próprios para serem tratados. Portanto, também é importante, principalmente nas formações, esclarecer que quem fizer uma denúncia que não seja de boa fé está sujeito a procedimentos disciplinares, até o denunciado, a pessoa exposta, pode sentir que está sujeito a difamação e processar o denunciante. Quando se está a implementar um canal de denúncias, também é preciso ter em conta os riscos associados à não utilização do canal de denúncias. Portanto, porque é que o canal de denúncias, que barreiras é que podem existir para que o canal de denúncias não seja utilizado? Uma pessoa ter conhecimento de uma situação e não a denunciar, ignorá-la, entender, por exemplo, que não lhe diz respeito, que a organização tem áreas de controlo e que essas áreas é que são responsáveis por detectar esse tipo de situações. Quero aqui dizer que eu fui durante cerca de 10 anos auditor e gestor de riscos da empresa, e, portanto, nas minhas funções, tal como nas funções de controlo, o meu trabalho era questionar, verificar, pedir para demonstrar o cumprimento, se aquilo que é previsto estava a ser, de facto, cumprido. Quando definimos um processo, identificamos também as vulnerabilidades e, sobre essas vulnerabilidades, que são os riscos, são definidas, entre outras, medidas de controle. Pode-se também dar formação, implementar tecnologias, alterar procedimentos, etc. Até externalizar o risco. Mas o controle é uma das medidas. E, nesses processos, o controle vai procurar minimizar esses riscos. A questão é, os riscos que não foram identificados continuam a existir. E muitas vezes quando alguém tem conhecimento deles, é através do canal de denúncias que dá a conhecê-los à organização. Eu vejo isto como um sistema de controle 360 graus, ou seja, não é só a área de controle que tem a preocupação de questionar e de identificar riscos, é também quem, no dia-a-dia, se apercebe que eles existem, reporta às áreas de controle, através do canal de denúncias ou de outras formas, para que a organização possa atuar e minimizar esses riscos. Também há a questão de se pensar que se pode estar a prejudicar um colega ou criar mau ambiente. Vamos lá ver, quem comete uma irregularidade
essa pessoa é que está a se trair a si própria, trai a sua família, os seus amigos, os seus colegas, trai a sociedade em geral. Essa pessoa é que está a proceder mal. Não é quem reporta e procura que a situação seja corrigida que está a fazer mal. Portanto, o mau ambiente já está criado aqui. O propósito é que ele deixe de ser mau ambiente. Também é muito importante confiar no canal de denúncias e não ter receio da retaliação. Ou seja, quando falamos da confidencialidade, primeiro, a lei sanciona a quebra de confidencialidade. Isso já dá uma garantia bastante importante. Por outro lado, é preciso ter um cuidado muito grande quando se procura preservar a confidencialidade. Não é só sobre o denunciante, sobre o denunciado, porque o denunciado também tem a figura jurídica do indúbio pro réu, ou seja, a presunção de inocência. Quem faz o tratamento das denúncias não tem poder para julgar, não tem poder para aplicar qualquer tipo de medidas. O seu trabalho é confirmar parcialmente ou não confirmar as alegações da denúncia. É produzir um relatório e depois quem de direito vai dar seguimento. Ou arquiva, ou poderá existir um procedimento disciplinar, ou, inclusive, pode ser feita uma comunicação às autoridades. Portanto, também nas formações e o topo da gestão deve ser ele próprio a comunicar que proíbe a retaliação e que a organização e, principalmente, quem trata das denúncias faz os possíveis para garantir a confidencialidade. Assina compromisso de confidencialidade, a lei protege e, no caso de ter que partilhar alguma informação, se por imperativo legal informa o denunciante ou uma testemunha, porque também as testemunhas estão obrigadas à confidencialidade, se não for por imperativo legal, solicita autorização para que a informação possa ser partilhada. Também é importante comunicar-se onde e como reportar. Portanto, já vamos falar da comunicação mais à frente. Pode haver dificuldade em descrever e fundamentar a denúncia e, por exemplo, as plataformas que fazem recepção de denúncias devem ter formulários que orientem a quem faça uma denúncia que o possa fazer de forma organizada e, ao preencher os campos, dar a informação necessária para que a denúncia possa ser fundamentada e seja possível dar seguimento. O não saber quem vai tratar das denúncias. É importante estar perfeitamente identificado e comunicado quem vai tratar das denúncias, até porque cada categoria de denúncias pode ter uma equipa específica, até porque poderá haver conflito de interesses. Se uma das pessoas que trata as denúncias for a pessoa visada, então a organização deve dar um caminho, uma outra forma alternativa para a denúncia ser comunicada, porque o risco é de justificar uma denúncia externa. E quando digo externa, é a autoridade competente. Recear que a denúncia seja tratada de forma ineficiente. Isto também é muito importante, porque se não o for, se demorar muito tempo, vai descredibilizar também a utilização do canal e também convidar à denúncia externa. E quais é que são os riscos da denúncia externa? A organização deixa de saber o que é que se passa no seu seio, deixa de ter a possibilidade de intervir atempadamente e de esclarecer, corre o risco também de estar sujeito a inspeções e até coimas. Portanto, há toda a vantagem de que as denúncias sejam tratadas de forma eficiente. Também a percepção da ausência de consequências. As leis têm consequências. Se não houver consequências, também não há credibilidade, porque aquilo que se fez, por mais errado que possa ser, é como se não tivesse importância e, portanto, pode continuar a ser feito. Eu até, geralmente nas formações dou um exemplo, que é quando vamos a conduzir, se virmos a comunicação de um radar fixo,
o que é que fazemos? Olhamos para o conta-quilómetros e se vamos a uma velocidade superior à permitida, vamos abrandar para quando passarmos no radar, já estarmos seguros que vamos a conduzir com uma velocidade permitida. Isto mostra o quê? Mostra que temos alguma flexibilidade ética, ou seja, a nossa ética poderá ir até à consequência. A nossa barreira ética é a consequência. Portanto, se não houver consequências, estamos a convidar a que as más práticas se mantenham. Também é necessário garantir o anonimato, a confidencialidade e a proibição de retaliação, isto já foi referido e é obrigatório por lei. A falta de imparcialidade e independência, e é muito importante que as pessoas que vão tratar as denúncias estejam ao abrigo de funcionalmente exercerem as suas funções com independência, ou seja, não poderem ser pressionadas para falar com esta ou aquela pessoa, para não falar com outra pessoa, para colocar estas questões, não colocar estas questões, portanto, não podem de forma alguma serem influenciadas. Os recursos insuficientes, peço desculpa. Isto é extremamente importante porque o canal, o tratamento das denúncias só será eficaz, cumprirá os seus objetivos se houver recursos, porque o tratamento leva tempo, são necessárias condições logísticas, as pessoas têm que ter formação, têm que ter competências próprias para o tratamento das denúncias e se isto não for assegurado, compromete a eficácia do... Estou. Sim, boa tarde. Bom, o planeamento desajustado... O planeamento desajustado na implementação do canal de denúncias também pode depois pôr em causa o próprio funcionamento do canal. A informação insuficiente, irrelevante, incorreta e desatualizada. Portanto, nas formações obrigatórias que são dadas, é necessário sensibilizar a todos os potenciais denunciantes que, quando preencherem a denúncia, o devem fazer garantindo a suficiência, a relevância, que a informação esteja correta e atualizada. Só assim também conseguirão fundamentar. E é preciso ter também uma preocupação muito grande com a contaminação da prova. Isto, por exemplo, na fase de inquérito, quando se colocam questões em que a resposta é sugerida, está-se a viciar a resposta, portanto a prova está contaminada. Quando se utiliza uma linguagem agressiva, pode-se exercer até coação sobre a testemunha, porque são sempre testemunhas, mesmo a pessoa exposta está numa qualidade de testemunha, também pode contaminar a prova. Se a prova perder integridade, também pode estar contaminada e, portanto, são necessários todos estes cuidados. Muito rapidamente, outros aspectos importantes. Garantir a confidencialidade e o anonimato. Já falei no compromisso de confidencialidade, reuniões em espaços reservados e discretos. Por exemplo, a sala onde vão ser feitas as reuniões não pode ser uma sala em que a pessoa, quando se desloca, passa por muitos colegas que depois vão se interrogar, sabem quem são as pessoas que entraram na sala e, portanto, a confidencialidade pode estar comprometida. A possibilidade de comunicar sem se identificar. As plataformas permitem isto. Por exemplo, a linha telefónica, o e-mail, a caixa postal, se for um apartado, pode garantir o anonimato, mas não há possibilidade de depois da comunicação, o feedback nos 7 dias, informar se a denúncia teve seguimento, nos 3 meses qual é o estado da denúncia e 15 dias após o fecho da denúncia, quais é que foram as consequências. Portanto, há limitações. Também solicitar informação sem colocar em causa a confidencialidade e quando é necessário solicitar informação a uma outra área da organização, se pedir informação só sobre uma pessoa, está a quebrar a confidencialidade, deve-se pedir 2 ou 3 pessoas e depois deve-se destruir
logo a informação eliminá-la que não seja necessária e então analisar só a informação que faz sentido. Também é extremamente importante o regulamento do canal de denúncias e o regulamento deve ter pontos como o objetivo do canal de denúncias, a proteção ao denunciante, o âmbito, como aceder e registar a denúncia, os prazos de informação e conservação dos dados, quem são as pessoas que tratam, os direitos RGPD e a segurança da informação, a possibilidade da denúncia externa e pública e o regulamento é uma excelente base para a formação. Também é importante formar, sensibilizar e comunicar. A formação é obrigatória, é fundamental porque também se trata de uma transformação cultural, pode ser mais ou menos acentuada dependendo do grau de maturidade da organização neste tema. Também a comunicação deve ser regular, criativa, amigável, pode-se fazer com cartazes expostos, e-mails, newsletter, publicações na internet, intranet, redes sociais, etc. E quem quiser denunciar deve conseguir fazê-lo com facilidade e simplicidade. Em termos de RGPD, os direitos mantêm-se todos. O direito à informação na recolha de dados da denúncia. É necessário efetuar o registro da atividade de tratamento e a avaliação de impacto sobre a proteção de dados, assegurar os princípios do RGPD, principalmente na minimização dos dados, na proporcionalidade, nos prazos de conservação, no direito, portanto, as finalidades, etc. E tratar os dados com lealdade e transparência. A assinatura do compromisso de confidencialidade, muita atenção ao contrato com o subcontratante para tratamento de dados. Portanto, quem usar plataformas terá que fazer um contrato com o fornecedor da plataforma e que deve ficar salvaguardada da confidencialidade e da segurança dos dados. Também, o denunciado tem o direito de saber que informação está a ser tratada a seu respeito. Portanto, há recolha de dados. Geralmente é a última pessoa a ser ouvida. É-lhe comunicado não só as alegações da denúncia, como toda a informação que foi recolhida, tem direito ao contraditório, portanto, tem o direito de se defender. Os prazos de informação sobre o estado das denúncias são os que estão previstos na lei. A garantia dos direitos não podem pôr em causa a investigação e também as plataformas, os servidores devem estar no espaço da União Europeia e, se possível, a empresa não deve ser, também não deve, do fornecedor, não deve estar fora do espaço da União Europeia. Também a segurança de informação, os básicos, mas que são extremamente importantes, a encriptação, a anonimização, controle de acesso, as passwords robustas, rastreabilidade, backups, antivírus, firewall, plano de continuidade, o disaster recovery, etc. Atenção que a denúncia não se pode mudar nem uma vírgula, nem um tilo. Deve haver rastreabilidade para saber quem fez o quê dentro do sistema. E também o controle de acesso com as devidas autorizações. Por exemplo, se houver equipas que vão tratar determinadas categorias de denúncias, só devem ter acesso às denúncias que vão tratar. Não têm que ter acesso a todas as denúncias. E, por último, a gestão de crise é extremamente importante e muitas vezes esquecida. Nós temos tido muitos casos, por exemplo, de RGPD, e falo da Câmara de Lisboa, por exemplo, o caso da Câmara de Setúbal, que recentemente nomeou um DPO, também a questão da recolha de informação ser feita por cidadãos russos, os casos de data breach da Vodafone, da Germano de Sousa e tantos outros, que tiveram uma exposição pública muito grande e, portanto, nenhuma organização está livre de ter uma exposição pública e é importante ficar definido na organização quem é que fala com a comunicação social, os contactos, os procedimentos, o local de reuniões, onde se vai buscar informação. Portanto, todos estes procedimentos devem estar perfeitamente definidos para que, quando acontecer, a organização possa atuar da melhor forma. Muito bem, termino a minha apresentação e estou disponível para as questões que entendam colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Acho que ficamos aqui com uma excelente
checklist de boas práticas, requisitos e alertas para quem quiser avançar com esta implementação. Nós já estamos aqui um bocadinho adiantados na hora, entretanto tenho estado aqui atento ao chat, não foram colocadas perguntas, mas... o Igor está-me aqui a chamar a atenção que está alguém com a mão levantada, Tânia Ferreira. Penso que provavelmente querá colocar a pergunta de viva voz. Sim, se fosse possível. Sim, Bem, boa tarde, Tânia, força. Boa tarde. Eu queria agradecer-vos a todos. Acho que foi uma iniciativa estupenda. Eu tinha aqui, assim, duas perguntinhas. Uma é sobre o regime sancionatório do RGPDI e o regime sancionatório do RGPC, porque o regime sancionatório do RGPC vai entrar em vigor 2 anos a contar da data de instalação do MENAC. No entanto, o regime sancionatório do RGPDI está um bocado distinto e não é bem claro quando é que vai entrar em vigor. E eu gostava de saber se tem alguma perspectiva, se vai ser realmente os 2 anos a partir da data de instalação do MENAC, ou se assim que o MENAC estiver instituído, já tem competências para averiguar pelo menos esta parte dos canais de denúncia. Por outro lado, e esta é mais específica para o Dr. Luís Fonseca, e é uma pergunta muito, muito prática. Quando nós temos canais de denúncia organizados em plataformas, que eu concordo plenamente que é a única forma de dar resposta a todos os requisitos legais, normalmente eles são bastante limitados na parte dos acessos internos. Ou seja, as pessoas que têm acesso ao back-office, à recepção das denúncias, estão muito limitadas, até porque é uma exigência do RGPD. No entanto, nós vamos precisar de retirar do canal de denúncia determinadas informações para a equipa de investigação. E a minha pergunta é como é que o podemos fazer com um maior nível de segurança e respeitando o RGPD à mesma? E desde já agradeço. Muito obrigada, com licença. Muito obrigado pela questão. Patrick, não sei se queres responder primeiro, se eu posso responder já a esta segunda parte. Sim, podes responder, já respondo. Ok, obrigado. Muito obrigado pela questão, é uma questão muito pertinente. Bom, há várias alternativas de plataformas. Em princípio, todas fazem o mesmo e têm que estar em conformidade. E no back-office, uma boa plataforma permite não só fazer a recepção das denúncias, como registar todo o tratamento da denúncia, o que inclui a parte de investigação. Quando se faz uma denúncia, geralmente seleciona-se a categoria e depois quem faz a triagem vai confirmar a categoria e, ao confirmar, no geral, as plataformas enviam um e-mail à equipa que está definida para tratar essa categoria de denúncias. E essa equipa tem acesso à plataforma a todo o tratamento dessas denúncias e, portanto, todas as evidências podem ser digitalizadas e fazer o upload para a plataforma. Inclusive, o denunciante pode, logo ao fazer a denúncia, também fazer o upload dos mais diferentes tipos de ficheiro para a plataforma e, portanto, se for necessária informação, porque há muita informação nos sistemas internos da organização, até se pode solicitar aos recursos humanos alguma informação, toda essa informação também deve ser feito o upload para o caso em questão, e o que permite que quem estiver a fazer investigação tenha acesso e sejam as únicas pessoas a ter acesso à investigação. O relatório não refere quem foi que disse o quê, só refere aquilo que foi dito. É uma forma de não quebrar a confidencialidade e também, mais uma vez, prevenir a retaliação. Mas, se for por imperativo legal, se for necessário divulgar quem disse o quê, aí, como referi há pouco, tem que se informar ou pedir a autorização para que os dados sejam partilhados.
mas uma boa plataforma, respondendo em concreto à questão, já está preparada e permite, com as devidas autorizações e controle de acessos, não é? Que quem tiver que aceder à informação possa fazer. Ok, mas pugna então que a informação não saia do canal de denúncias, da plataforma. Sim, é um dos grandes objetivos que garante a confidencialidade. Garante, quer dizer, contribui significativamente para assegurar a confidencialidade. Se não houver a plataforma, os e-mails ou qualquer outra forma, o risco é sempre maior. Não é? Obrigado pela questão. Ok, obrigada. Da minha parte, em relação à entrada em vigor da aplicabilidade, é distinto o que está previsto no RGPC do que aquilo que vem dito no artigo 29 do RGPDI, que faz apenas menção que o MENAC tem esta competência. Refere também que os atos setoriais também podem ser das autoridades competentes e chama a atenção que as inspeções não houve nenhum regime a dizer que elas deveriam ignorar o cumprimento da norma. Por isso, em certa medida, não só pensando no RGPDI, mas voltando então à questão que eu mencionei, temos a Lei 19 de 2008. A Lei 19 de 2008 é para se cumprir, é para se concretizar, e todas as outras setoriais. Por isso, eu chamaria a atenção que também as inspeções têm que estar coordenadas com o MENAC, mas também há um artigo específico, o artigo 34 do RGPC, que não diz ou não retira competência das inspeções continuarem a fazer a verificação da conformidade legal. Conformidade legal, aos dias de hoje, já sabemos que também abrange os canais de denúncias. Por isso, ou o MENAC vem esclarecer e vem nos dizer não, vamos pôr aqui alguns prazos para isto, e eventualmente dizer que vamos também fazer o mesmo que acontece com o RGPC. O RGPC tem as outras componentes, o que os canais de denúncias também estão mencionados. O RGPC é o Regime Geral da Prevenção da Corrupção, mas também temos uma lei específica para os canais de denúncias. Mas independentemente disso, temos a Lei 19 de 2008, faz sentido que as inspeções não tenham a devida atuação para verificação desta regra. A mim não faz sentido que eles cumpram e façam cumprir a lei. Esta é a minha resposta. Ok, muito obrigado pelas respostas. Temos aqui mais uma mão levantada, penso eu, o André Vilhena. Sim, boa tarde. A minha questão seria mais direcionada para o Dr. Luís Fonseca. Ali ao longo da apresentação falou do regulamento dos canais de denúncia. A minha questão era que tipo de denúncias é que deviam estar incluídas nestes canais? Muito obrigado pela questão. O artigo 2º da Lei 93 refere aquelas que a lei definiu e, portanto, estamos a falar de uma lei de proteção ao denunciante, o que quer dizer que as denúncias neste âmbito, que é a contratação pública, os serviços e produtos e mercados financeiros, a segurança e conformidade dos produtos, a segurança de transportes, proteção do ambiente, proteção contra radiações e segurança nuclear, a segurança dos alimentos, a saúde pública, a defesa do consumidor e também o RGPD e a segurança de informação. Portanto, estas são a proteção do denunciante são garantidas por lei a estas e depois as outras também, porque o artigo tem mais alíneas e remete também para outras leis que iam ter um conjunto de categorias de denúncias que também são consideradas. Agora, o Patrick referiu isso, nós temos o setor público e o setor privado. O setor público existe um rigor muito maior na aplicação da lei. No setor privado, o canal de denúncias é muito também aquilo que o topo da gestão quiser que seja e pode abranger mais categorias de denúncias e neste regulamento definir que proíbe a retaliação a qualquer denúncia que esteja no âmbito das categorias definidas. Portanto, depende do setor de atividade, depende, por exemplo, nós como somos certificados de responsabilidade social,
tudo o que tenha a ver com direitos humanos, até com o assédio, que tem uma lei própria e tem mecanismos próprios, nós temos incluído nas nossas categorias do canal de denúncias. Portanto, isto depende muito se é o setor público ou se é o setor privado, e do setor de atividade, e depois da liderança, daquilo que ela entender que o canal de denúncias deva abranger e como é que deva funcionar. Não sei se respondi. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, obrigado, Luís. Não havendo aqui mais perguntas e tendo em conta já o adiantado da hora, eu acho que terminávamos aqui esta sessão. Gostaria de, não é um canal de denúncias, mas de partilhar convosco que nós estamos a abrir esta iniciativa e queremos ir cada vez mais ao encontro das necessidades, das expectativas, quer das organizações, quer dos profissionais que participam nestas sessões, e, portanto, desafiamos também a propor temas que sejam do vosso interesse e que gostassem de ver tratados aqui nestas nossas sessões, nestas conversas de fim de tarde, nomeadamente todos aqueles que estão ligados a questões da normalização, com ligação a outras áreas, como é o caso da sessão 2. Portanto, resta-me agradecer uma vez mais a disponibilidade e as excelentes intervenções do Eduardo Argado, do Luís Fonseca e do Patrick Pita Simões. Agradecer à APQ por mais todo o apoio na realização desta sessão, e agradecer a todos os que estiveram presentes. Esperamos voltar a seguir ao período de férias, portanto, antes de setembro não iremos realizar mais nenhuma sessão, mas em setembro espero já estarmos aqui de volta. Portanto, muito boa tarde a todos, e se for o caso, boas férias até setembro. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado.